Então, bom dia para todo mundo. Hoje a aula vai ser sobre curvas de nível e gradiente. Geralmente, curvas de nível se fala bem no começo de funções vetoriais. Mas só que, como a gente tinha um tempo mais corrido, eu preferi falar agora, porque ela tem relação com o vetor gradiente, ou elas, né, têm relação com o vetor gradiente. E aí, para economizar uma aula, eu resolvi falar agora. Porque senão eu teria que falar antes, e aí falar agora novamente, e aí a gente ia gastar uma aula a mais no total. Aí, para dar tempo, eu tive que fazer isso. Mas assim, eu não vou cobrar. Como é que é? Eu não vou cobrar curvas de nível na prova, não. Só vou falar mesmo agora porque tem relação com o vetor gradiente, tá? Não vou começar. Vou começar pela definição. Deixa eu ver só a minha cola, o que eu falei ontem. Não, mas ok. Ah, sim. Esse conceito de curvas de nível, eu não falo nem do conceito, mas a ideia, talvez a ideia mais coloquial assim do dia a dia, vocês já viram em algum momento, com certeza. Ou quando estudaram alguma coisa de geografia na escola, por exemplo, um mapa térmico, né? Quando você tem uma montanha, por exemplo, e aí tem um mapa assim que aqui no topo da montanha é um pouco mais. Eles geralmente pegam uma cor roxa, né? Uma coisa assim. E aí depois vai ficando mais claro. Aqui, sei lá, assim. Por exemplo. Aí, imagina essa montanha, por exemplo, um mapa térmico é geralmente desenhado dessa forma, ou visto de cima, né? Por exemplo, se eu fosse desenhar de cima, assim, né? Você coloca aqui. Significa que nessa região tem a mesma temperatura, aí você pega um outro. Vai ficar o círculo. Não era para ficar assim. Esse tipo de mapa aqui é bem comum na geografia. Ou na cartografia, né? Mais especificamente. Ou térmico, ou então de altitude. Quando você quer mapear um morro que ele tem por exemplo, nesse nível aqui, né? Nesse nível roxo, ele tem a mesma altitude, a mesma temperatura. Isso é muito comum. Aí essa ideia mais coloquial, todo mundo já viu em algum momento, por exemplo, na previsão do tempo, né? Quando você tem o um mapa aqui do Brasil, né? Aí tem uma grande mancha aqui no Nordeste, assim, vermelha. Significa o quê? Que aqui tem, nessa região basicamente tem a mesma temperatura. Aí geralmente ali no sul é mais verdinha, né? Porque é mais temperatura mais amena, assim. Todo mundo já viu isso aqui. Aí essas curvas desses mapas são chamadas curvas de nível. E ela tem uma interpretação matemática, né? Que eu vou colocar aqui a definição. Aí a definição não está no capítulo 13, tá? Ela vai estar na página. Não, é 152 do guidorismo.
Eu vou colar aqui. Vou escrever exatamente o que está no livro, tá? Então, seja... Essa definição aqui, ela está para funções de duas variáveis, mas existe a mesma definição para uma função com qualquer variável, né? Para 3, 4, 5. Então, seja z uma função f de x, y, uma função de duas variáveis, uma função, e c, acho que fica melhor aqui mesmo. Então, pega uma função e c um elemento da imagem, né, da função. Então, o conjunto de todos os pontos x, y no domínio, né? Então, o conjunto de todos os pontos x, y do domínio que satisfazem essa condição que eu vou colocar agora, tais que f de x, y é igual a c, é chamado de curva de nível, né? Curvas de nível, eu coloco no singular, né? Chamado de curva de nível de f. E correspondendo ao nível z igual a c. Aí vamos lá, né? E aí, assim, a definição, eu tenho uma função, é sempre melhor ver num exemplo, né? Vou pegar aqui um exemplo. Aí eu vou pegar os exemplos mais fáceis, porque até para montar alguns exemplos é bem complicado, então tem que ser esses mais simples aqui. Eu vou pegar a função, ó, f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado. Aí, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como é que se determina as curvas de nível e o que é uma curva de nível, basicamente. Porque pela definição é sempre mais difícil entender o objeto, né? Você lê aqui, seja f uma função e c um elemento da imagem, aí o conjunto dos pontos tais que f de x, y é c, é chamado de curva de nível no nível c. Mas fica meio esquisito, né? Então, na prática, funciona assim, ó. Você tem esse exemplo dessa função, e aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar a função a uma constante c. Vou pegar aqui, ó. Você pega essa função igual a um c. Ou um k, no Sturt ele usa a letra k, mas é só questão de letra, né? E aí o que acontece? Como a expressão da função é x quadrado mais y quadrado, então se f de x, y é c, aí você substitui a expressão da função. Agora, feito isso, eu vou variar
essa constante C. O que significa variar a constante C? Eu vou atribuir valores a C. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Eu vou escrever isso, só para vocês terem, digamos assim, uma receita. Atribua o estranho. Atribua valores a C. Eu vou colocar aqui a equação. Uma observação inicial aqui é que o C ele tem que ser maior do que zero. Maior ou igual, né? Não tem problema de ser zero. Porque, como o C é a soma de dois quadrados, ele não pode ser negativo, né? Então, quando você for atribuir valores a C, todos esses elementos devem ser maiores ou iguais que zero. Aí, como é que funciona, né? Você vai atribuir qualquer valor que você queira. Eu vou colocar uns valores aqui bem simples, por exemplo, C igual a 1, tá? Ele é positivo, então eu posso colocar. Se o C for 1, o que vai acontecer? Eu vou ter x quadrado mais y quadrado igual a 1. Você sabe que equação é essa daqui? É uma circunferência centrada na origem raio 1, ok? Vocês sabem isso, né? E aí, que eu simplesmente vou desenhar esse círculo, né? Vou pegar aqui. Não vão me dizer que vocês não sabem que equação é essa, viu? Que aí eu boto vocês de novo lá pro primeiro semestre. Tá aqui o círculo, né? Eu vou desenhar ele aqui. Por exemplo, eu vou atribuir um outro valor. C igual a 2. É a mesma coisa. Então, eu tenho agora um círculo centrado na origem raio raiz de 2. Aqui, ele já é um pouco maior, né, do que o 1. E aí você pode dar atribuir quaisquer valores, né? Por exemplo, 4. Aqui já é um círculo centrado na origem e raio 2. Que vai ficar um pouco esmagado aqui. E por aí vai. O fato é que quando eu igualo uma função a uma constante, e aí faço essa constante variar, atribuindo valores a, essa constante C, as curvas que se formarão são as curvas de nível. Ok? Então, toda vez, aqui não vai mudar, todas as curvas de nível serão círculos centrados na origem e raio raiz de C. Então, as curvas de nível da função que eu coloquei aqui, de F nesse caso, né, são circunferências circunferências centradas na origem
e raio raiz de C, né? E aí, por exemplo, esse quando C é igual a 1, você fala como está na definição. Aqui é o nível 1. Você fala que esse aqui é o nível 1, porque a constante é 1, né? Aqui é nível 2, e assim por diante, tá? Você pode colocar qualquer constante aqui. C igual a 1,8, por exemplo. Qualquer constante positiva, né? E aí, assim, você pode encontrar uma curva de nível dessa forma, mas também tem outras maneiras de interpretar uma curva de nível. Por exemplo, eu vou colocar aqui o gráfico dela no GeoGebra. Então, quando eu colocar, por exemplo, f de xy, o gráfico dessa função é isso aqui, ó. É o nome dessa figura, a gente chama de paraboloide. Porque paraboloide é que, por exemplo, se eu pegar um plano e cortar paralelo, por exemplo, a esse eixo vermelho aqui, esse eixo vermelho é para ser o eixo X, tá? Deixa eu pegar um plano aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, eu peguei um plano e peguei ele paralelo ao eixo vermelho, tá vendo? A figura que forma da interseção da figura com o plano é uma parábola. Essa linha, né, que corta. Por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui. Porque aqui não dá para riscar em cima. No 3D não dá para riscar em cima. Mas essa linha que fica aqui, ó. Eu tenho lá o gráfico da função, né? Quando eu pego um plano e corto, que nem eu fiz lá, aí a interseção do plano com a figura azul é uma figura assim, uma parábola, ok? Ou então também você pode imaginar uma parábola rotacionando em torno do próprio eixo. Você pega. Quando eu pego uma parábola assim, rotaciona em torno do eixo Y, ela forma um paraboloide. Assim, ok? Acho que é mais por isso. Ok. Vamos lá, voltar para o GeoGebra. O fato é que tem outra maneira de você interpretar, assim, você vê as curvas de nível, né? Eu tenho o gráfico da função, e aí você pega planos paralelos ao plano coordenado, esse plano cinza que está aqui, ó. Por exemplo, z igual a 1, eu tenho, tá vendo? Esse plano. O outro que eu peguei, z igual a 2, né? Z igual a 4, é a mesma coisa. Todos esses planos, quando eu intersecto com o gráfico da função, o resultado serão círculos, ou são círculos, né? Quando você pega o gráfico, eu pego o gráfico da função aqui, e aí pego um plano. Aqui, ó. Eu corto a superfície por um plano, a interseção dela vai ser um círculo. E aí, se esse plano é z igual a 4, esse círculo aqui é simplesmente x quadrado mais y quadrado igual a 4. Ok? Aí você pode também ver as curvas de nível dessa forma. Eu pego a figura, corto ela por planos paralelos
ao eixo ou ao plano XY, né? E aí a interseção desses planos com o gráfico são as curvas de nível. Ou também você pode ver essas curvas, isso é a segunda maneira, né? Pegar os planos e cortar. Ou então, olhar como projeções no plano coordenado, ó, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, eu vou desenhar aqui o gráfico. Aí, por exemplo, aqui, z igual a 1, o nível z igual a 1, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aí z igual a 1 está mais ou menos aqui, ó. É o plano, né? Eu corto. A interseção dele é um círculo, que é o de raio 1. E aí você pode interpretar também esse círculo como eu projeto esse círculo aqui no plano, aqui, ó, aqui embaixo. Ok? E aí esse círculo é justamente esse desenho aqui que eu fiz aqui. Eu estou fazendo no R2, né? Aqui o de raio 1, esse. Ok? Vou pegar o livro do Sturt aqui. E ele... Deixa eu só confirmar a página aqui. Olha isso. Aqui, por exemplo. Não, mas não é isso que eu quero exatamente. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ó, esse aqui, ó. Você tem essa figura aqui, né? E aí, essas linhas aqui. Vê se ele pinta aqui. Não, não pinta não. Não é desse. Mas essas linhas aqui, esses círculos que estão no gráfico, quando eu olho como projeção, eu estou olhando, por exemplo, esse desenho que está aqui embaixo aqui, é esse mesmo que eu desenhei, só que separado. Esse aqui, ó. Ok? Então, essas linhas pretas do livro, no gráfico, é a interseção dos planos com o gráfico. Aí, cada plano que ele pegou aqui, ele desenhou a interseção, que são círculos, e aí você projeta esses círculos no chão, digamos assim. E aí, a figura que forma é isso aqui, que são as curvas de nível. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho um gráfico, e aí eu peguei os planos e cortei. Deixa eu desenhar esse gráfico aqui. Cadê a figura dele? Desenhar no GeoGebra? Não, esse aqui é genérico, não tem gráfico não. Mas, por exemplo, eu tenho o gráfico da função, e aí corto esse gráfico por planos. Aí vocês estão vendo que tem uma linha bem fininha aqui azul. Isso aqui, ó. Essa linha aqui é a interseção
do plano ou dos planos que eu pegar, né? Eu pego um plano com o gráfico. E aí olho essa linha projetada no chão. Aí fica isso aqui. Esse aqui. Esse desenho aqui é esse mesmo aqui. A mesma ideia, no caso, né? Aqui, por exemplo, é um mapa cartográfico, né? Só que, assim, na natureza não é bonitinho, que nem esse aqui. Você tem uma função e as curvas de nível já são curvas regulares, assim, ou círculos ou outra coisa. A natureza é irregular, né? Nesse ponto aqui. Aqui também, né? Mapa, esse aqui é de temperatura, né? Aqui são curvas de nível. Significa o quê? Que nessa faixa, por exemplo, essa maior aqui, essa laranja, tem a mesma temperatura nessa faixa aqui. A parte roxa, né, aqui em cima, tem a mesma temperatura. Só que na natureza não é regular como um gráfico de uma função, né? Porque não tem exatamente uma função que modela aquele, só uma única função que modela aquilo ali. Aqui são outros exemplos, né? De vários gráficos e as curvas de nível. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui no GeoGebra. Menos 3y. Menos 3x quadrado, vamos lá. Dois mais um. Ó, esse gráfico aqui, ele tem esse morro, né? É a mesma coisa do livro, né? Mesma coisa. Esse morro aqui e esse buraco. Deixa eu dar uma assim. Aí quando eu corto, ou quando eu determino, se eu olhar de cima, não dá para perceber assim. Tem um leve relevo aqui, né? Mas tecnicamente você não percebe qual é o buraco, qual é o. Ou percebe-se muito pouco, né? Qual é o buraco e qual é a montanha, né? Porque quando eu corto perpendicularmente ou paralelamente ao plano, se eu pegar um plano bem pequenininho, por exemplo, z igual a 1,2, né? Tá vendo? Eu cortei aqui, ficou a pontinha, mas se eu pegar z igual a menos 1,2, vai ser um plano lá embaixo, ó. A interseção dos dois vai dar a mesma curva, mas e aí eu não saberei. Aqui, tá vendo? Ó, eu olho de cima, quando eu olho de baixo, dá a mesma curva, dá esse círculo pequenininho aqui. Que é o mesmo desenho que está aqui, ó. Tá vendo? Ele cortou aqui, depois projetou. Observe que esses dois círculos aqui, se olhar o mapa só as curvas de nível, eu não sei se esse círculo pequeno é o do morro ou o do buraco, né? Só se fosse pintado de uma cor diferente. Por exemplo, se esse aqui fosse o roxo e esse aqui fosse o vermelho, né? Esse de baixo fosse o vermelho, eu saberia que aqui a temperatura é mais baixa, aqui no de cima, e no de baixo a temperatura é mais alta. Mas como é que determina as curvas de nível desse aqui? Do mesmo jeito, você chama, vou pegar essa função aqui, isso aqui já, você chama isso aqui de um C e vai atribuindo valores. Ok? E você atribui valores e vai encontrando as curvas. Mas não é muito prático fazer isso, viu? Em geral, é muito trabalhoso fazer esse negócio. Isso aqui eu não vou fazer, não. Mas o que eu queria, assim, a minha ideia apresentando isso aqui, eu não vou me aprofundar muito nesse tema. A minha ideia é que, agora que eu vou falar do vetor gradiente, o vetor gradiente, ele é um vetor, que daqui a pouco eu vou falar,
que ele é um vetor que é perpendicular às curvas de nível, ou às superfícies de nível, né? O fato o fato é que, estudando vetor gradiente, você pode estudar algumas propriedades das funções vetoriais sem necessariamente fazer o gráfico da função, entre outras coisas, né? Ok, isso aqui eu não vou fazer, não. Eu vou fazer um outro mais simples, com 3 variáveis. F de x, y, z é igual a x2. Por exemplo, tem essa função, né? Aí eu quero saber... Aqui é o seguinte, quando a função ela tem mais de 3 variáveis, ou mais de duas, a curva que fica a gente não chama mais curva de nível, e sim superfície de nível. Superfície de nível. Aí aqui essa função ela tem 3 variáveis. E aí nós veremos quais são as superfícies de nível que aparecem, né? Mas é a mesma coisa, eu pego a função, igualo a uma constante, né? E faço essa constante variar. Eu vou fazer as mesmas, vou colocar as mesmas constantes do exemplo anterior. Por exemplo, se é igual a 1, você tem x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. E isso aqui é o quê? É uma esfera de raio 1, né? Ela é centrada na origem raio 1. Aqui. Aí, por exemplo, eu vou pegar uma outra, a mesma lá, né? Aí essa outra esfera tem que desenhar contra. Só que ela tem raio de 2. Também você pode fazer menor. Você pode pegar uma que tenha raio menor do que 1, né? E colocar ali dentro. Aí a mesma coisa. Eu posso pegar tanto pequena quanto grande. É para o desenho ficar assim, ó. Ficar... E também não vai ficar perfeito, mas no livro fica... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa função aqui. Você pega ela e em cada nível vai dar uma esfera, todas elas centradas no mesmo ponto, na origem, né? Uma dentro da outra. Ou esferas concêntricas, né? Que elas estão centradas no mesmo ponto. Aí as superfícies que aparecem são superfícies de nível. E aí, por exemplo, no R3, no R3 não, no R2, por exemplo, esse exemplo aqui, eu falei, você pode olhar a curva de nível intersectando com o plano, né? E aí, a interseção, eu projeto no plano XY, e vai dar essa figura aqui. Ok? Mas aí, por exemplo, essa função aqui, eu já não posso desenhar o gráfico dela, porque o gráfico dela está em R4. Como é uma função que ela sai do R3, ela sai do R3 em R, o gráfico dela está em R4, aí eu não posso desenhar. Mas é uma função de tal forma que quando eu pego o gráfico dela, intersecto com o plano e projeto no R3, o resultado da projeção é uma esfera. Essa daqui. Então, é uma função que não dá para fazer o gráfico, mas através
Das curvas de nível, você pode entender, entende-se o comportamento da função. Não é que eu esteja fazendo isso, né? A gente não está entendendo o comportamento da função. Mas as curvas de nível servem em algumas situações para fazer isso, estudar o comportamento da função, porque o gráfico aqui não dá para fazer. Ele está em R4. E aí, em algumas situações, usa-se o gradiente, que é o vetor que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque a gente não vai ter tempo mesmo. Mas depois vocês podem dar uma lida no Stuxo ou no Guidorize para entender um pouquinho mais de curvas de nível, ok? Mas basicamente para a gente vai ser o quê? Eu pego um gráfico de uma função, por exemplo esse, vou pegar um outro aqui, né? Eu vou cortar, não, esse aqui tem muito, vou pegar esse aqui mesmo. Por exemplo, eu peguei esse gráfico e aí eu corto esse gráfico aqui paralelamente ao plano XY. Aí as figuras que formarão são as curvas de nível. Que é a mesma coisa de você pegar essa expressão, igualar uma constante C e ficar variando essa constante C e ver quais são as figuras que aparecerão, né? Ninguém falou nada até agora, né? Ok. Agora eu vou falar um pouco do gradiente. Essa aula é mais a teoria mesmo, viu? Então, vetor gradiente. Aí a definição dele basicamente, vocês irão usar dois casos, né? Quando a função ela tem duas variáveis, quando tem três. Mas quando tem mais de três, é a mesma coisa a definição. É o seguinte, né? São dois casos aqui. Se a f... Eu poderia colocar só um e dizer que era igual, mas... Se a f é uma função de duas variáveis, então o vetor gradiente de f... gradiente no ponto x0, y0 é dado por esse vetor aqui, que, que usa-se esse símbolo, né? Se eu não me engano, o nome dele me disseram ontem. Eu tinha esquecido, mas me relembraram. Acho que é Nabla o nome. Vocês podem olhar aí. Aí, mas a forma de ler é o gradiente de f no ponto x0, y0 é igual a um vetor que ele tem duas coordenadas. A primeira é a derivada parcial de f com respeito a x, e aí no ponto x0, y0. E a segunda é a derivada parcial com respeito a y, no ponto x0, y0. Ok? E aí, se a função tiver três coordenadas, é a mesma coisa. Só que vai ter uma coordenada a mais. Se a função tiver três, então o gradiente dela
Aí aqui serão 3 pontos, né? Ok? E aí, por exemplo, se a função tiver 4 variáveis, o gradiente é df dx são um vetor com 4 coordenadas e as derivadas parciais daquelas 4 variáveis, né? Com respeito às 4 variáveis. E aí eu vou fazer alguns exemplos, depois a gente vai ver a conexão que esse gradiente tem com as curvas de nível ou com as superfícies de nível, no caso, quando eu estiver no R3, né? Uns exemplos aqui. Ó, às vezes, antes de dar os exemplos, às vezes os livros omitem o ponto do gradiente. Depois vocês vão observar. O ponto que eu digo é esse ponto que está aqui. Ó. Às vezes os livros omitem, quando o problema não precisa, eles só colocam assim, gradiente de f para simplificar, quando o ponto não vai ser usado. Então coloca só isso mesmo, tanto com 3 ou com 2 variáveis. Mas às vezes, quando o ponto é necessário no problema, aí tem que colocar. Vamos lá para os exemplos. Então, calculo o gradiente, né? Se vocês quiserem falar uma coisa, só abrir o microfone, ou então digitar no chat, viu? Deixa eu pegar aqui alguns. Ó. Por exemplo, essa função aqui, né? x2, y2. Como é a função de 2 variáveis, o gradiente será um vetor com duas coordenadas, né? Gradiente de xy, como é que é? É df dx, né? Df dy. E aí é só derivar, né? Você calcula a derivada parcial. Por exemplo, a derivada parcial com respeito a x, o y é constante, vai ficar só 2xy. Com respeito a y, aí o x quadrado é constante, vai ficar só x quadrado. E aí está calculado o gradiente. Se eu quiser calcular ele em um ponto específico, né? Por exemplo, no ponto 1, 1, é o gradiente no ponto 1. Só substituir, onde tem x eu coloco 1, e onde tem y eu coloco 1 também. Então fica 2 vezes 1 vezes 1, 1 ao quadrado, e aí dá o vetor 2, 1. Gradiente no ponto 1, 1 é igual ao vetor 2, 1. E aí por aí vai, né? Se eu quiser calcular em outro ponto, aqui, fazer um com 3. Ó,
Vamos supor que a função é essa daqui, né? X quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Aí o gradiente é simplesmente as derivadas parciais, né? Eu não vou colocar o ponto aqui não, para economizar. Aí é só calcular, né? Vou fazer um pouco rápido aqui. Mas vai ser o quê? Porque a primeira vai ser 1 meio, né? X ao quadrado menos 1 meio, vezes a derivada do de dentro, que é 2x, né? E os outros três é a mesma coisa, só que vai ficar 1 meio. A menos 1 meio vezes 2y. E o outro 1 meio vezes 2z. Tudo a mesma coisa. Aí, observem que esses dois aqui, eles irão se cancelar, né? Esse aqui com esse. Deixa eu aumentar aqui. Esses dois aqui cancelaram. E aí cancela esse também, né? Cancela o último aqui. E aí você tem a expressão do gradiente, que é x sobre, nesse primeiro, né? Raiz disso aqui. O segundo é y sobre a mesma raiz, né? O que sobrou. Ok? Então, ou então você pode botar agora, se você quiser botar essa 1 sobre raiz em evidência, né? Fica assim. XYZ, tá? E aí eu posso calcular em qualquer ponto esse vetor aqui. Vou fazer só mais um. Vou pegar esse aqui que é mais simples. E aí, o gradiente dele, né? É df dx dy. E qual a derivada dessa função com respeito a x? É 2x, né? Com respeito a y, 2y. Com respeito a z, é 2z. Tá? Então, assim, na prática não é difícil calcular o gradiente se você sabe derivar parcialmente. Se eu sei calcular as derivadas parciais, eu sei calcular o gradiente. O cálculo dele em si, ele é bem simples. Agora, o que a gente vai ver é a conexão entre ele e uma curva de nível. Aí, através dessa conexão, você pode determinar tanto o plano como retas tangentes a uma curva ou uma superfície. Plano tangente a uma superfície e reta tangente a uma curva. Qualquer, né? Não necessariamente sendo um gráfico de uma função, né? Aí o que eu vou escrever aqui, eu não vou provar o fato, não, eu vou só mencionar
Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, né? Todo mundo calado. Você já deve estar cansado, né, de assistir aula. Eu imagino. Ó, curvas de nível. Vocês têm prova esses dias? Final de semestre é complicado, né? Acumula tudo. E basicamente tudo numa semana só, ou duas nas duas últimas semanas. Não, vamos lá. Então, curva de nível versus gradiente, né? O gradiente, ele. Como é que eu escrevi? É, só coloquei isso mesmo. Então, o gradiente, ele é perpendicular perpendicular às curvas barra superfícies de nível. Perpendicular em que sentido, né? Imagina o seguinte, ó. Vou escrever dois casos aqui quando eu tiver curvas e quando eu tiver superfícies, que no fundo é uma coisa só, mas eu vou separar aqui. Então, imagina que eu tenho uma curva de nível, eu vou desenhar aqui. Ó, essa linha azul, imagine que é um nível f de x, y igual a c, um nível c. E aí eu pego um ponto x0, y0, aqui. E a curva, ela passa por esse ponto, né? Então, aqui... Aliás, essa aqui... vai. E aí, o que que significa, por exemplo... eu vou colocar, no lugar de colocar f de, x, de f de x, y igual a c, eu vou colocar uma curva gama aqui. Então, ela ser perpendicular a essa curva, é melhor assim, gama de t. Pronto. Aí, essa curva aqui, em cada ponto, ela tem um vetor tangente. Aí, esse vetor tangente é a derivada, né? É o gama linha. Deixa eu desenhar ali tangente aqui. Em cada curva não, perdão. Em cada ponto, eu tenho um vetor tangente gama linha de, nesse caso, gama linha de T0, né? E aí, o vetor gradiente de T0, onde T0
gama de T0 é x0, y0. Né? E aí é o seguinte, dizer que o gradiente ele é perpendicular a uma curva de nível é dizer que eu pego um ponto e aí considero o vetor tangente dessa curva, que é a derivada, e o vetor gradiente vai ser perpendicular a esse vetor tangente. Então, o gradiente vai ser algo assim. Gradiente no ponto x0, y0. Isso aqui você pode provar, viu? Dá para provar, mas eu não vou provar, não. Eu vou só dizer que ele é. É nesse sentido que eu estou dizendo que ele é perpendicular a uma curva. Que em cada ponto, quando eu olho o vetor tangente a essa curva, o gradiente ele é perpendicular ao vetor tangente. Ok? É isso que significa ser perpendicular à curva. Aí, no caso de superfícies, né? Aí. No caso de superfícies, é uma coisa parecida. O que significa ser perpendicular a ser perpendicular à superfície? Eu vou desenhar aqui x, y, z. Aí imagina que aqui é uma superfície de nível. Eu desenho aqui. E aí eu tenho um plano tangente, né? Aqui em cima eu tenho um ponto. Eu espero que vocês tenham assistido aquela aula de plano tangente lá que eu coloquei. É a mesma ideia da reta tangente, né? Só que vai ser um plano que é tangente. E aí dizer que o gradiente é perpendicular à superfície de nível significa que ele é um vetor normal ao plano tangente, ou seja, o gradiente é um vetor assim. Aqui é o gradiente. Aí esse ponto aqui é um ponto x0, y0, z0, né? Tá? Aí o gradiente nesse ponto é um vetor que é perpendicular ao plano tangente à superfície, que é tangente também nesse ponto. Significa que qualquer vetor que eu pegue no plano vai ser um vetor perpendicular. Esse vetor que está no plano vai ser um vetor perpendicular ou ortogonal, né? Como se vê acho que em álgebra vetorial. Vetor normal ao plano, perdão, um vetor ortogonal ao gradiente. Então, só recapitulando aqui. Dizer que o gradiente é um vetor perpendicular a uma curva significa que ele é, na verdade, perpendicular ao vetor tangente naquela curva, naquele ponto. Ok? E dizer que o vetor gradiente é normal ou é perpendicular à superfície, quer dizer que o vetor gradiente é um vetor normal ao plano tangente à superfície naquele ponto x0 e y0. Ok? Por exemplo, né? Cadê? Vamos fazer um exemplo aqui simples. Vou pegar aqui do livro. Eu vou calcular um plano tangente, depois a gente vai calcular o gradiente, eu vou desenhar ele no GeoGebra. E aí vocês vão ver bem, ó. Isso aqui é bem simples, né? Determine
Aí a segunda parte eu vou falar na aula que vem, que é a continuação, né, dessa aqui. Determine a equação do plano tangente à função. Eu vou colocar aquela mesma, f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado no ponto 0, 1, 1. Que o f de 0, é 0, 1, 1. Pronto. E aí eu não sei se vocês lembram, assistiram a aula, aí a equação desse plano tem uma formulazinha, né? Z menos f de x0, y0 igual a derivada parcial de x no ponto x0, y0. Dá uma colada aqui, eu mesmo já esqueci. X menos x0. Y menos... E aí, por exemplo, né? Quem é x0, quem é... O x0 nesse ponto aqui, ó. X0 é esse primeiro. O y0 é esse. E esse aqui é o f de x0, y0, tá? E aí, para encontrar esse plano, eu tenho que, primeiro, calcular as derivadas parciais, que é fácil, né? Porque se a função é x quadrado mais y quadrado, é fácil de calcular as derivadas parciais dos dois, né? df dx, isso aqui é simplesmente 2x, df dy é simplesmente 2y. Aí agora eu vou calcular, como é no ponto x0, y0, é no ponto 0, 1, né? No ponto 0, 1, isso aqui vai dar zero, né? Porque quando eu troco o x por zero, vai zerar. Zero. Aí aqui, 1,01 vai dar 2. Aí agora é só substituir, né? Então, vou calcular a equação do plano tangente. Z menos... O f de 0, 1... Perdão, o f de x0, y0 é 1, que é o terceira coordenada. X menos 0, né? Que o x0 é 0. Y menos... O y0 é 1. Aí essa primeira derivada aqui deu 0, né? Ó, zerou. Então, mais... Não, não tem esse mais aqui. É df de... Ah, aqui tá errado, viu? Aqui é y. Df de y.01 é 2, né? Y menos 1. E aqui é só simplificar, né? 2y menos 2 mais 1, né? Tá. Agora é o seguinte, eu vou desenhar no GeoGebra o gráfico da função e eu vou desenhar esse plano aqui. O gráfico é o mesmo que eu já fiz. O plano é z igual a y
menos 2y menos 1. Tá vendo? Ó, ele é tangente, ele só toca uma vez ali, ó, lá no... Ok? Tem o gráfico da função e ele é tangente. Aí, eu vou ver se eu consigo desenhar o gradiente aqui. Ah, tá. Primeiro, eu vou calcular o gradiente, né? E aí vocês vão ver que ele vai ele é justamente um vetor normal ao plano. Então, o gradiente no ponto, aí tem que ver qual é o ponto, né? No ponto x0, y0, que é o ponto 0, 1, tá? Aí eu já calculei, né? df dx no 0, 1 é 0, né? E a outra é 2. Então vai ser o vetor 0, 2. Agora eu vou tentar desenhar aqui ele. Ah, tá. No começo eu só quero vetor. Bom, vou colocar assim, 1, 0. 1, 0 não é o ponto... Ah, perdão, é o 0, 1, 1, perdão. 0, 1, 1. 0, 1 é o ponto de tangência, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. 0, 1, 1. Aqui, aqui, ó. Essa bola azul que tem aqui. Negócio que se eu der um zoom, ele não... Tem uma bolinha azul que eu coloquei, ó. É o ponto de tangência. Agora eu quero o vetor. Ah, tem que pegar o ponto final ainda. Vou fazer um truque aqui. Não, foi 0. Tem a coordenada, né? É, exato. Cadê? Vetor. Ah, foi. Aí, ó. Não tá tão preciso assim, não. Mas gradiente é para ser esse vetor aqui, preto. Pronto. Aqui, ó. Não tá tão perfeito assim, não. Porque... Ok? Por exemplo, eu tenho o gráfico da função, né? Aí eu tenho o plano tangente lá que eu calculei, que é tangente nesse ponto aqui. E aí o gradiente é um vetor que é perpendicular à superfície, ou seja, ele é normal ao plano tangente. Não é ali porque não está bem feito. Mas é para ser esse vetor assim. Aqui, né? Ok? É, ortogonal, né? Ele é o vetor normal ao plano. O que é vetor no plano
ortogonal ao vetor normal. É isso, viu? Aí, aqui, assim, ainda tem muita coisa ainda que eu vou falar. Que através do gradiente você consegue determinar o plano e a reta tangente, né? Que não vai dar tempo de falar agora. Que já é muita informação. Mas o vetor gradiente é um vetor que ele é normal à superfície, né? Por exemplo, se eu tiver uma esfera, né? Vou pegar uma esfera, por exemplo. Dá pra fazer um último exemplo aqui rápido? Pode falar. Ou apertou sem querer? Não foi por querer mesmo. No caso aí, Valdinei, só para ter uma impressão mais correta, no caso quando a gente vai fazer a derivada de uma curva no plano, então o simples fato de a gente aplicar a fórmula, no caso, a expressão da derivada, a gente vai garantir que naquele intervalo, naquele ponto, dentro daquele intervalo contínuo, a gente vai ter a reta tangente, e só isso basta, um ponto basta. No caso aí, como é a superfície, usa o plano, no caso, usa uma superfície plana para tocar no único ponto, a superfície 3D, para garantir que em qualquer direção desse plano vai estar sempre a reta tangente, vai estar sempre precisamente, digamos assim, tangente ao 3D, né? Porque é o plano que garante isso. Então, em qualquer direção que a reta que vai ser tangente, ela vai ser projetada em cima desse plano 2D, que é o que toca o ponto na superfície 3D, não é isso? Não entendi. Confesso que eu não entendi muito o que você falou, não. Tô Assim, muito por exemplo, confuso. se a gente pensar na esfera, né, que tem, como você falou agora, se a gente pensar na esfera, Uhum. aí quando a gente colocar a esfera, digamos, a gente pegasse uma bola e colocasse em cima da mesa. Então, ela só está tocando a mesa em um ponto, não é isso? A esfera. Uhum. Isso. Pronto. Então, o vetor, no caso, a reta que vai ser tangente a essa bola, O plano. seria qualquer. Não, na verdade, desculpa, porque a reta vai ser paralela ao plano, não é isso? Ela vai ser paralela ao plano? Não, mas se você está falando, se você pega uma superfície, aí não tem reta tangente, é o plano tangente. Reta Perfeitamente. tangente é. Ok, entendi. Mas no caso, aí justamente o que eu estava querendo entender isso, se a ideia de ter um plano que tangencia a esfera é no sentido de dizer que ele poderia, por exemplo, se você pensar em questão de rotacional dessa reta, qualquer forma que você rotacionar essa reta que vai tangenciar a esfera, ela vai formar um plano, né? Porque ela vai estar. A reta que vai tangenciar. No sentido que se a gente fosse pensar nela em qualquer direção, né? Vamos dizer, o ponto que vai ser tocado. É isso que eu estou querendo entender, essa lógica aí do plano. Porque se a gente pensar só numa reta, a reta ela poderia garantir. Nós estamos falando de uma história é mais fácil, mas se fosse uma superfície que nem essa que tu mostrou agora há pouco, que é bem cheia de curvas diferentes, fica mais difícil para me visualizar. Eu Ah, estava eu tô querendo. entendendo. Tô entendendo o que você está querendo dizer. É porque nem toda superfície vai ser bonitinha assim. A Perfeitamente. questão da tangência é local. Assim, pode Isso. ser que ela. Vamos supor que. Eu vou pegar uma curva que é mais fácil, né? Por exemplo. Deixa eu limpar aqui. Por exemplo, pegar a função seno. O gráfico dela é assim, né? É seno de 0 a 0.
por aí vai. Aqui, cada ponto ela vai admitir uma reta tangente. Sim, desse jeito aqui, né? É uma questão local. Apesar dessa reta, se você dar uma aumentada nela, ela tocar aqui, né? Duas vezes. Mas você sempre considera a tangência localmente só. Ok. Por exemplo, se você pegasse um. Aqui eu não sei nem como é que vai ficar a questão do plano tangente, né? Mas na esfera é porque é mais fácil. Na esfera que você pega aqui, em qualquer ponto que você pegue da esfera, vai ter só um plano, né? E aí que tem a questão também da diferenciabilidade da função. Se ela for diferenciável no ponto, que eu não falei essa parte da diferenciabilidade porque a gente não ia ter tempo mesmo. Mas se a função for diferenciável, aí ela admite plano tangente. Mas se não for diferenciável, não admite plano tangente, não. Por exemplo, se a mesma questão do módulo, né? Se eu pegar módulo, deixa eu pegar um gráfico aqui. Um negócio que eu não sei se eu tenho aqui. Ó, essas aqui já não vai ter plano tangente aqui nessa ponta, esse gráfico aqui. Tem uma ponta aqui, e aqui já não admite plano tangente. Que ela não, provavelmente aqui não é diferenciável, não. Eu não sei se é exatamente isso a sua pergunta. Não, mas é bem isso mesmo. É assim mesmo, nesse sentido mesmo. Só para certificar, para ter fazer uma boa analogia É, com o. a esfera é fácil porque dá para você perceber, como esse exemplo que você usou. Você pega uma bola e coloca em cima da mesa, vai tocar só num ponto. Essa é a ideia da tangência mesmo. E Ok, é aí, mais ou menos como isso mesmo. é, e em qualquer ponto que eu pegue, ela vai ser diferenciável a função. Aí nesse ponto existe o plano tangente. E aí nesse ponto existe um vetor que é perpendicular ao plano que é o vetor gradiente. Basicamente é isso. Ok. Ok, né? Não, acho que deixa eu ia fazer um último exemplo, não. Ah, tá. Lembrei o que aqui. É o exemplo. Pegar essa função aqui, né? Mas é rapidinho, viu? Não vou matar vocês, não. Por exemplo, essa aqui, eu vou pegar. Eu vou calcular o gradiente dessa função, que eu já calculei, né? 2x, 2y, 2z. Aí eu vou pegar um ponto da esfera de raio 1 e calcular o gradiente naquele ponto, que é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Aí quando eu calculo o gradiente, vai dar 2 sobre raiz de 3. Esse aqui é o ponto mais fácil que eu consigo lembrar. Eu vou desenhar aqui a esfera de raio 1 e vou desenhar o gradiente. Vou tentar, né, desenhar o gradiente. X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. Aí, pegar um ponto aqui, 1 sobre raiz de 3, né? SRT 3. Mas ficou ótimo, que droga. Esse ponto que eu fiz aqui, tá vendo que ele está em cima da esfera? Agora bagunçou tudo. Aqui, ó. É um ponto verde aqui que está bem aqui em cima, tá vendo? Aí para desenhar o gradiente, basta você desenhar colocar um outro múltiplo dele. 2 sobre, só para
E não vai dar tempo de fazer o plano tangente, mas na aula que vem eu faço. Tá vendo? Ó? Aí eu pego aqui vetor. Pare aqui. Não. Pronto, ó. Aí o gradiente no ponto. Pronto, agora foi. Gradiente no ponto. É esse vetorzinho aqui. Que se eu calcular o plano tangente, vai ser justamente um vetor normal ao vetor, ao plano tangente nesse ponto 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 na esfera. Ok? E aí, através desse vetor, a gente vai poder calcular um plano, assim, a equação do plano tangente bem mais fácil, né? E de superfície, não necessariamente sendo gráfico de funções, né? Porque aqui não é o gráfico, a esfera não é o gráfico de nenhuma função. Mas você consegue calcular plano tangente através do vetor gradiente. É isso, viu? Acho que por enquanto tá bom. Aí na aula que vem a gente continua essa parte. Aí eu vou terminar essas. Vai ser só a primeira e a segunda sessão. E só algumas coisas também, não vai ter pra a gente falar tudo. E é isso. Ok? Ninguém tem nada a dizer nessa parte, vai cair na prova? Vai. Vai cair na prova. Vai, vai despencar na prova. Alguém queria falar alguma coisa? Pode falar. não é pertinente à aula, não, mas só porque eu sei que talvez seja mais fácil você ter uma informação, era a respeito do início das aulas para essa turma nova agora do último concurso agora do Enem, né, no caso, né? Existe algum comentário de se vai ser iniciado realmente agora junto com a outras turmas nesse semestre que vem agora? Ou você não sabe? Não, vai começar tudo junto. Dia Vai. 20. Dia Não é porque 20. não foi feito nada de matrícula, não foi feito nada ainda, né? Aí só por isso que é a minha dúvida. Sabe? Como é que é? Porque não foi feito ainda nada dos trâmites, né? De matrícula, essas Não, coisas. a Né? matrícula é porque não começou ainda. A matrícula é só. Ah, Ainda tem que terminar o semestre aqui para começar. Vocês fazem tudo junto, os novos e os veteranos. Ou tá. Então mesmo. na verdade, a própria Prograde é que matricula, né? Ela vai pegar os alunos novos, ela mesma matricula eles nas disciplinas. Tá. Quer dizer, porque, não, porque no processo normal, né? Tem aquele dia lá que a gente faz aquela entrega dos documentos lá no auditório e tal. E aí, claro, quando da pandemia não vai ter, mas isso não vai influenciar em nada, é isso? Não, não vai não. O negócio do documento, eu acho que ano passado já, eu não sei se deu tempo de fazer, mas Sim. o problema é que, enfim, cada pandemia não vai dar, mas vai ficar mais ou menos assim. Os alunos irão se matricular normal, Certo. depois, quando voltar ao presencial, é que eles vão entregar esse documento. Perfeito. Vai Pronto, ficar não, desse eu, jeito. uma pessoa que me perguntou e eu não tinha o que dizer, tá? Não, é só. O próximo semestre começa dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. É 29 de setembro. 27, dia 27 de setembro. E aí, esses alunos, tanto que desse agora, né, do que vão entrar agora, dos que entraram também semestre passado, que não entregaram a documentação, vai ficar Sim. mesmo assim, esperando. Eles vão Sim, entrar, se matricular normal, mas depois eles vão trazer o, a documentação. Talvez, provavelmente, é só em fevereiro, Nazareno, que vão. fazer talvez Provavelmente é só em fevereiro. Perfeito, tá ótimo. Obrigado. De nada. Ó, as férias, vocês que estão. Esse semestre é só isso mesmo, não é nem um mês. Talvez fique um mês em fevereiro, porque as aulas
Em janeiro, na verdade, porque as aulas vão acabar dia 8, né, de janeiro, oficialmente. Aí, nesse mês de janeiro até o lá, próximo de fevereiro, é que vai ser esse mês de férias. E também, para quem ainda está na dúvida, não tem nenhuma decisão. É dia 8 de janeiro. Deixa eu só terminar de gravar aqui, para o vídeo não ficar grande demais.